passos na imensidão, caminho certo Ele nos deu, conectados ao reino de Deus. No silêncio ouço a tua voz, tão doce e forte dentro de nós. As mãos se erguem, louvor fiel, conectados ao reino de Deus. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos os céus, conectados ao reino de Deus. Boa noite a todos, Pai do Senhor Jesus, a todos os ouvintes da Rádio Missões Web e da plataforma do Facebook que vão acompanhar a gente ao vivo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e dentro de alguns instantes estarão no ar e ao vivo com o programa Conectados com o Reino de Deus. E permaneça conectados conosco, que hoje eu tenho um assunto hoje muito relevante para nossas vidas. Que brilha no coração, guia os passos na imensidão, caminho certo Ele nos deu, conectados ao reino de Deus. No silêncio ouço a tua voz, tão doce e forte dentro de nós. As mãos se erguem, louvor fiel, conectados ao reino de Deus. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos os céus, conectados ao reino de Deus. Cada manhã é um novo dom, no horizonte, um eterno som, a esperança que o mundo esqueceu, conectados ao reino de Deus. Nas tempestades e na bonança, Ele nos guarda com sua esperança. Nos braços dele somos um só, conectados, nunca estamos sós. Somos a chama que não se apaga, um povo unido que nunca desaba. Com fé e amor seguimos os céus, conectados ao reino de Deus. Nas tempestades estamos apresentando o programa Conectados com o Reino de Deus. Apresentação das missionárias Ivonete Pereira e Tamires Soares. Missões Web. Olá, boa noite, boa noite a todos, ouvintes da Rádio Missões Web e todos aqueles que vão entrar na plataforma do Facebook. Sejam todos bem-vindos ao programa Conectados com o Reino de Deus. Hoje a gente vai trazer um assunto muito relevante, né? Nós estamos no mês de Outubro Rosa, fala sobre a prevenção do câncer da mama. E hoje nós estamos aqui com a Igreja Batista Aliança Eterna, da direção do pastor Irão Júnior, né, juntamente com a sua esposa, missionária Ana Paula. E hoje a presença aqui da nossa missionária Ana Paula, juntamente com a sua obreira, né, da igreja, Fernanda, que é enfermeira, técnica de enfermagem, né, Fernanda? E também
em breve vai se formar em psicanalista, né? Eita, glória. Então o negócio é forte, né? É forte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje a gente vai abordar esse tema aqui, né? Que é o Outubro Rosa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para as mulheres. E eu vou abrir um tema e um versículo aqui que eu gostei muito, que vai falar sobre amigos. Está no livro de Provérbios. Aleluia. Provérbios 17, 17. Que vai falar assim. Provérbios 17, 17 vai falar assim: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce um irmão. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Então, para nós mulheres, para você mulher, talvez você esteja enfrentando uma doença do câncer de mama ou outra doença na parte do corpo de câncer. Escute, você não está sozinha, né? Você tem um amigo, o primeiro amigo seu é Jesus. Ele é o teu primeiro amigo, né? É verdade. Ele é o seu primeiro amigo e demais as irmãs em Cristo Jesus, todas as irmãs, família, que abraçam essa causa, né? Nós temos que unir, né? Se unir numa só força, numa só união. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque nesse momento é um momento de muita angústia, de muita tristeza, quem está passando por esse processo, mas lembre-se que você não está sozinho, tem um Deus poderoso que cuida de você, a sua família, seus amigos, seus irmãos, enfim. Essa causa ela tem que ser abraçada, né? A mulher, eu acredito assim, que a mulher ela não tem que lutar sozinha, né? Ela não tem que lutar sozinha. E nós estamos aqui abraçando esta causa, louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Eu queria um tema assim, que falasse assim, todas juntas por uma só causa, né? Então, glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre prevenção, né? Sobre o amor, sobre a esperança. Enfim, a gente vai abordar esse assunto aqui e a gente vai começar hoje com a nossa missionária Tamires. Ela vai, assim, falar algo da parte de Deus que colocar no seu coração para as mulheres. E logo após ela vai estar assim, fazendo uma breve oração para que Deus possa direcionar esse programa. Louvado seja o nome do Senhor, dentro da presença do Senhor Jesus. E você que está aí, fique conectado conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio e tenho certeza que esse trabalho de hoje vai ser relevante para você, para a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Missionário. Boa noite, ouvinte da Rádio Missões Web, você aí que está ao vivo através do Facebook, através também do YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Quero muito agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar mais um sábado, aleluia, falando do amor dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mais um programa qual vamos abordar, né, o tema, né, sobre o Outubro Rosa, a importância do cuidado, a importância, aleluia, da mulher. Louvado seja o nome do Senhor em se cuidar. Louvado seja o nome do Senhor em fazer, aleluia, o exame de rotina, a mulher, né, procurar um médico, se examinar. Louvado seja o nome do Senhor. Também se tocar também, louvado seja o nome do Senhor, para que nós mulheres, nós sabemos quando algo não vai bem no nosso corpo, né? Então, que todas as mulheres venham se conscientizar, louvado seja o nome do Senhor, que vocês precisam, louvado seja o nome do Senhor, se cuidar, se amar, se valorizar, louvado seja o nome do Senhor. Então, você que está passando, aleluia, por esse processo, saiba que você não está só, louvado seja o nome do Senhor, né? Foi falado sobre amigos, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que aí você tem uma amiga que se preocupa com você. Se você tem uma amiga, aleluia, que liga para você, que se preocupa, que está sempre contigo, dizendo que vai ficar tudo bem, então valorize essa amizade, louvado seja o nome do Senhor, e saiba, louvado seja o nome do Senhor, que você não está só, você tem Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que a tua esperança nessa noite venha crescer e saber que o Deus é o dono do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Juntas estamos, aleluia, nesta causa, e você vai vencer em nome de Jesus. Vamos estar orando? Soberano Deus, eterno, glorioso Pai, Pai amado, Pai querido,
Graças te dou, Senhor da Glória, por este programa abençoado. Muito obrigada, Senhor da Glória, por essas grandes mulheres de Deus, Pai, a qual foi escolhida por Ti, Pai, nessa noite. Vai estar, Senhor, falando desse assunto, Pai. Pai querido, é um tema muito importante, que todas as mulheres, Senhor, venham se conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama, sobre o cuidado, Pai amado. Meu Senhor da Glória, que cada palavra, Senhor, que sair nesta noite, nessa rádio, Senhor, venha, Senhor da Glória, servir de testemunho, Senhor, de alerta, que o Senhor venha falar através dos lábios das tuas filhas, Pai amado. Toma aqueles ouvintes da rádio, Pai amado. Toma, Senhor, aqueles que estão através, Senhor, dessa live. Toma, Senhor, cada mulher, Senhor, que está com câncer de mama ou com algum câncer, Pai amado, ou homem também, que nessa noite venha ser alcançado, venha receber a cura divina, Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer, Senhor da Glória, refrigério, Pai amado, Pai querido, que o Senhor dê o Senhor das causas impossíveis, meu Senhor da Glória, que o Senhor venha jogar por terra toda barreira, todo impedimento. Usa, Senhor da Glória, a pastora Ana Paula, a missionária Ivonete, a diaconisa Fernanda, poderosamente, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Um abraço para o nosso pastor Renato Costa, né? Sua esposa Sônia, né? Pode o nome, seu filho. Que Deus abençoe sua vida, pastor. Que Deus guarde o Senhor. Amém. E lhe dê muita saúde. Em nome do Senhor Jesus, né? Hoje a gente está aqui para esse programa, né? Outubro Rosa. Então eu quero falar para você que o Outubro Rosa não é só apenas um chamado e nem um lembrete. O Outubro Rosa, a gente não está aqui para falar só da saúde, mas também do valor da mulher, né? É verdade. Do valor da mulher, do valor da vida, né? Que a vida é um presente de Deus. Verdade. E quando Deus dá a vida para você, como é um presente, você tem que cuidar dela, né? Verdade. Cuidar dela. Se priorizar. Então, por isso que hoje, o Outubro Rosa não é apenas um chamado, mas também é um lembrete. Mas não é só para você lembrar no mês de outubro. Isso é dia após dias. É verdade. Você priorizar a sua vida. É você priorizar a sua saúde. É você se conhecer. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O autoexame começa com você, dentro do seu lar, no seu dia a dia. Faça isso pelo menos uma vez por mês, porque a mamografia ainda salva vidas. Sim, né? Se você se prevenir antes, né, tem cura. Como eu falei a semana passada, eu tenho uma irmã que teve câncer e foi curada. Louvado e grande seja a minha irmã mais velha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por que ela foi curada? Porque ela fazia exame de rotina todo ano. E no ano que ela foi fazer, ela já estava com a doença. E a doença já estava passando para o braço. Então, ela agiu rápido. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Toda a família ficou devastada, né? Porque quando a gente recebe uma notícia dessa, a gente fica sem chão, né? A gente fica sem chão, porque sabe que é uma doença muito triste, né? A gente não sabe se vai sobreviver, mas escute, se você cuidar antes, você tem chance de se curar. Nas pesquisas pela estatística, foi que o câncer de mama é 90% de chance de você alcançar a cura. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a minha irmã foi curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, nós possamos prevenir, não só o Outubro Rosa é um lembrete, né? Sim. Para que é comemorado, né? Por isso foi lançado aquele laço, que é o símbolo, né, do Outubro Rosa, é o símbolo desse mês comemorativo sobre a prevenção do câncer de mama. Então, nós mulheres, você mulher, aí que está nos assistindo, ainda vai entrar na página do Facebook, aqueles que estão me ouvindo a gente pela Rádio Missões Web, então você se cuide, se priorize. Muitas das vezes a gente cuida de todo mundo e esquece de nós, né? Como foi falado aqui semana passada. A gente cuida de marido, quem tem marido, cuida de filho, cuida de casa, cuida de trabalho, ainda pessoas que trabalham fora, além de cuidar de marido, de filho, de casa,
ainda trabalha fora e esquece dela. Verdade. Então escute, você é a sua prioridade. Verdade. Então, mulher, se cuide. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui hoje, todas juntas, por esta causa. Glória a para Deus. alertar, né, a você que está aí do outro lado nos ouvindo, né? E não só você que está ouvindo, passar para outras pessoas. Porque uma ajudando a outra. É uma alertando a outra. É uma cuidando da outra. É uma estendendo muito a outra. Verdade. Né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como eu sempre falo que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. Então, coloca a mão aqui, minha irmã, aqui em cima. Pode botar. Aí, coloca, missionário. Viu? Se ele deu uma pancada aqui, é mais difícil de quebrar. Mas se tiver só a minha mão, eu vou arrear. Então, é desse jeito que funciona. Então, nós estamos aqui, todas as mulheres se unam por esta causa e ajude a sua amiga, ajude aquela pessoa, incentive a ela a fazer mamografia, incentive ela a se cuidar, a se valorizar. Agora eu quero passar aqui para as irmãs se apresentar, a missionária Ana Paula, esposa do pastor Irã Júnior, e a diaconisa Fernanda, enfermeira, né? Técnica de enfermagem, hoje a gente vai ficar aqui. Eu sou técnica de enfermagem, mas com especialização em hemodiálise. Eu trabalho exclusivamente com hemodiálise, eu não trabalho na assistência. E quando eu recebi o convite para vir, eu me senti na obrigação, né, de vir falar sobre isso. E eu gostaria de fazer um alerta, quando a gente vai fazer... Nós trabalhamos, né? Nós temos os nossos afazeres e muitas mulheres eu ouço elas falarem, eu não tenho tempo porque eu trabalho. Mas a lei garante que para você fazer um exame preventivo de câncer, você tem direito a um dia no ano. Então você tem direito. Se você for fazer uma mamografia, folga, né? você tem direito a uma folga. Sem descontar. Isso. Então você quando for marcar esse exame, você já fala, né, que você vai se valer desse direito. Agora eu não lembro o nome da lei, mas eles sabem e eles te dão esse papel para que você possa marcar sua mamografia. Não só a mamografia, né, como o preventivo também. E muitas pessoas às vezes se assustam quando vão fazer a mamografia e o médico pede a ultrassonografia mamária. Eles sempre vão pedir a ultrassonografia mamária, porque só a mamografia às vezes não detectam outras coisas, como a displasia, né, que também que é causada também por uso de um anticoncepcional por muito tempo. Às vezes a gente também está acima do peso, então dá displasia mamária. E aí eles é o que? A displasia mamária é como se fosse uma evolução das células. Elas começam a evoluir. E aí o remédio que eles passam é o Emama, que é a vitamina E, que faz com que essa evolução das células comecem a se retardar e não cresçam novamente. Muitas mulheres ficam assustadas com a displasia porque ela dá uma dor e uma queimação. A mama fica quente, às vezes dá até febre mesmo. E aí você procura o médico passa a vitamina E e você fala assim, não vai dar certo, né? Mas é um antioxidante que faz com que... Uma prevenção. Isso, uma prevenção. E que essas coisas a gente só consegue ver no ginecologista. Por isso que é tão importante a nossa visita ao ginecologista, pelo menos uma vez no ano. Eu falo que o Outubro Rosa, pelo menos assim, na minha concepção, não é um mês muito legal para as mulheres. Porque vem dezembro e a gente está se preparando, né, para o mês de dezembro, para o Natal, e a gente se prepara para a volta das crianças na escola, para o material escolar, para as férias das crianças, e a gente acaba esquecendo do que foi lembrado em outubro. É verdade. Isso, é verdade. A gente acaba esquecendo, passa despercebido, porque fala assim, quando você vê o Outubro Rosa, você fala, eu tenho que fazer meus exames, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, eu tenho que fazer. Mas a gente vai se colocando em outras só fazeres. fica falando e não toma atitude, né? Porque é um mês que ficou muito perto do final do ano e
nós que somos mulheres ficamos muito atarefadas no final do ano. Preocupadas também, né? E vem a escola, e vem o material escolar, então eu falo que era melhor a gente anotar no caderninho para março ou abril rosa. Mas que a gente é mais fácil a gente botar assim, olha, eu vou ter que relembrar o meu março ou abril rosa para que eu não possa esquecer. Isso, E o preventivo feminino é uma questão de higiene íntima também. Nós precisamos lembrar disso. E eu vejo muitas mulheres falando assim, absurdos que acontecem no preventivo e algumas ficam com pavor de fazer por causa de certas pessoas que ficam falando, né? Coisa assim que... Nenhuma experiência igual, né? Isso, nenhuma experiência igual. Fala-se muito mal do preventivo em relação ao público e são os melhores preventivos que existem, são os preventivos públicos. E se você teve uma experiência ruim em relação, procura outros, né? Sim. Mas não se abandone desse jeito. Porque quando nós abandonamos a nossa saúde, nós nos abandonamos. E nós precisamos ter a consciência de que pessoas precisam da gente. Os nossos filhos, os nossos maridos, os nossos familiares precisam que a gente esteja bem. Verdade. E que para a gente estar bem, nós precisamos cuidar de nós. Nós Verdade. precisamos ter esse olhar mais voltado para a nossa saúde, para que também seja importante e para que a gente possa também fazer com que as nossas filhas nos acompanhem. Para que elas possam se sentirem à vontade. Arrasta o exemplo, né? Isso, porque isso o que a gente fala não surte efeito, mas o que a gente faz surte mais efeito do que aquilo que a gente, né? É verdade. Eu tive que levar minha filha com 11 anos, porque eu achei que o desenvolvimento dela não estava muito legal. E eu levei ela ao ginecologista com 11 anos. E ela foi, porque ela sempre viu, minha mãe sempre passou isso pra mim, e ela me levou também muito cedo ao ginecologista, então não foi uma coisa tão traumática para ela. Graças a Deus o desenvolvimento dela estava bem, não era o que eu estava pensando. Mas não foi traumático para ela porque ela via. O desenvolvimento dela estava tardio? A minha filha também, ela tem 13 anos, o desenvolvimento dela está muito tardio. Eu até falei para a missionária Ivonete que em janeiro eu vou levar ela no ginecologista para ver, às vezes algum hormônio, né? Ou às vezes não. Porque ela vai fazer 14 em dezembro, ela ainda não tem. Isso. Igual a minha filha, a Ivonete de prova, ela vai fazer 14 anos em dezembro, ela ainda não tem os seios desenvolvidos. E meninas mais novas que ela tem. E sabe o que ele me falou? Ele me falou assim, olha mãe, ele examinou e falou assim, olha, não tem nada não demais não. Quando começar a surgir o cabelo na axila dela, ela vai começar a desenvolver os seios. Eu não sabia. Eu falei, sério. E ela, né, naquela ansiedade, né, ela ficava olhando no espelho, né? Aí quando começou realmente, ele começou a desenvolver. Mas foi com qual idade que... Ela começou a desenvolver com 12 anos. Que a minha filha já vai fazer 14 já, né? Então já tá bem tardio. Na hora. E é bom porque às vezes a gente acha, né, que é tardio, mas o médico ele vai examinar. Né? Para ela ter essa conversa com ela de que ele vai examinar. Eu vou ter uma resposta em janeiro, né? Ele ficou olhando pro meu rosto, examinando ela, para que ela não ficasse constrangida nem nervosa, né? Mas a gente, com uma boa conversa, né, a gente consegue fazer com que elas entendam que faz parte do nosso processo em ser mulher. Né? Nós temos que ter esse cuidado conosco, né? A gente tem que se olhar com amor. Sim. Né? Porque esse cuidado é o se olhar com amor, né? De que se acontecer alguma coisa comigo, como é que vai ser? Verdade. Como é que vai ser isso? Então, esse nos olhar com amor é que faz com que a gente cuide dos nossos e nos cuidamos também. Verdade. Faz parte sempre da gente se cuidar, se amar, né? Porque a Bíblia fala em amar o próximo como a ti mesmo, mas se você não ama a si mesmo, como você vai amar o próximo? Amar, Fica difícil, impossível. Isso aí. E eu falo que o câncer de mama é um câncer, né? Que ele pule a mulher no que é mais precioso para ela, né? É como se fosse uma castração, né? Porque é difícil se enxergar. Você já imaginou se enxergar assim? Não consigo, jamais. Imaginou o que é se enxergar desse jeito? Né? E a falta de apoio, né? Porque... Muitas até pessoas
Muitos até abandonam, né? Tem vários que abandonam. A grande maioria abandona. A gente tem... Que olha muito pra estética, né? Isso, a estética. Não olha pro valor da mulher, mas pra estética dela, né? Isso, porque eu tenho uma amiga que está enfrentando isso agora. E a enfermeira que era da gente, chefe da enfermagem da gente, foi com ela. Na primeira química, foi com ela na primeira rádio, ajudou ela a cortar o cabelo, a enfrentar a guerra, e a gente fez uma escala para cada dia da química dela, cada uma mandar uma mensagem, porque hoje foi ela, mas poderia ser eu. Verdade. Né? Poderia ser qualquer um de nós. Bom, e ela tinha amigas assim como vocês, né? E a gente está dando um apoio para que ela consiga vencer a guerra, né? Porque o câncer é uma guerra, né? Porque depois que passa, né, tem período de remissão, então, né? E aí você se olhar, mas ela está enfrentando assim de uma maneira assim que nos encoraja, né? Porque a gente às vezes passa por situações que a gente pensa, né, que vai ser o fim, mas aí você vê uma pessoa passando por uma situação tão difícil, com tanta força, né? E seguindo em frente ali. A vontade de viver, né? Verdade. A vontade de viver. É. E às vezes nós perdemos a vontade de viver por tão pouco. Pouca coisa a gente tão não pouco. quer. E às vezes Deus coloca situações na nossa vida que façam com que nós repensamos o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu. Verdade. Porque foi Ele que nos deu, né? Foi Ele que nos deu a vida. E o que nós fazemos com o que Ele nos dá? O que nós estamos fazendo com o que Ele nos dá? Eu ouvi de um amigo que ele disse para mim que não são as tribulações que nos afastam de Deus, são as bênçãos. Né? Que quando nós estamos bem... Aí a gente esquece, mas quando está na tribulação que a gente se lembra de se chegar mais a Deus, né? Então, a tribulação é necessária. A tribulação é necessária. Nos fortalece e nos forja, né? Nós somos forjados diante da tribulação. É na tribulação que nós vemos quem são os nossos verdadeiros amigos. É na tribulação que nós vemos quem nós somos em Deus. É na tribulação que a gente consegue entender e ver lá na frente quais são os planos dele, né? E o que ele tem para conosco, né? Diz que o que é muito é dado, muito é cobrado. E eu creio que as nossas tribulações nos forjam e nos tornam mais fortes. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só uma pausinha, tá? Seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe. Missionária Ana Paula, vou fazer uma pergunta aqui para a irmã, assim. Como a irmã é administradora de igreja, mas junto com seu esposo, o que você acha, assim, porque eu acho, assim, esse negócio, Outubro Rosa, fala muito de amizade, de cuidado, porque a emoção da pessoa, o emocional bate muito, o emocional da gente é tão... Assim, você acha que é uma corrente, né? As mulheres, elas têm que fazer uma corrente do bem, né? Do bem, né? Uma corrente do bem, como ela estava falando aqui, um apoio, né? Cada dia manda uma mensagem, ou vai lá, faz um cafezinho, vai lá pentear o cabelo dela, dá um banho, assim. A sensibilidade que a pessoa fica é muito grande. Então, assim, aquele apoio levanta mais a pessoa, né? Traz mais esperança e fé, né? O amor. Porque o amor cura, né? Assim, mas a pergunta que eu quero fazer para você, missionária, é o seguinte, assim, você acha que, assim, eu foco muito nisso aqui, eu foco muito nisso. Você acha que as igrejas em si, falando todas, assim, não teria que ter um trabalho focado nisso aí? Específico? Sim, específico, assim. Voltado para a saúde da mulher? Sim, para conversar, roda de mulheres. Sim. Assim, para focar nesse tema do cuidado emocional, porque quando o nosso corpo está bem, abala o emocional, quando o emocional também abala o corpo. Então, assim, eu acho que cada igreja teria, assim, esse tratamento, esse cuidado
de alerta. É. Não é de você cuidar da pessoa, assim, você vem pra minha casa, eu vou cuidar de Tô você. entendendo. Não é isso. Das mulheres, Sim, né? é do apoio, né? Isso. Um apoio. Exatamente. A igreja voltar a focar mais nessa área, né? Exatamente. Porque até que para você ter uma igreja sadia, boa espiritualmente, o corpo também ele tem que estar legal. Exatamente. E principalmente, faz parte, né? eu foco muito nisso, assim, principalmente os membros da igreja Sim. está assim, focado dentro dessa área aqui, assim, para a saúde mental dos próprios membros, entendeu? Da igreja. Tipo assim, porque isso gera um conforto muito grande Com certeza. para a sociedade, Sim. né? Para a sociedade. Eu acho que, no geral, para a igreja em si, ela vai ser muito... Primordial, vai né? ser primordial para quem está passando por esses momentos. Exatamente. Para a igreja, no contexto no geral, porque você vai entender que aquela pessoa está passando por isso e a igreja ela não vai ficar com aquele medo, não vai abandonar. Né? Porque eu já vi pessoas sendo abandonadas na sua casa com alguma enfermidade e a igreja não dá um suporte, Isso, nem financeiro, nem emocional, nem esse cuidado, né? Então, assim, é muito triste. Quando você vai, às vezes, conversar ou ouvir alguém que passou por isso, isso dói, já passou anos e a pessoa dói como se ela tivesse ainda vivendo uma ferida ainda que está aberta, né? Então, a igreja, ela... Com certeza, é o papel dela, né? Não só focar nessa área do cuidado, do autocuidado de mulheres, mas dos homens também, que os homens eles falam muito pouco né? da sua saúde. Mês que vem é novembro azul, né? Vai chegar aí a vez deles, mas a gente mesmo, falando de mim mesmo, por muito tempo eu não me olhava, não me cuidava. Era só o cuidado com os outros. Os outros, né? É isso que a gente erra nisso. Eu fiz isso bota muito tudo tempo. em primeiro lugar, menos a gente. Então, assim, tem muito pouco tempo que eu comecei a olhar para mim até a necessidade. Não, agora é minha vez. É porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se o nosso E tempo não está bem... precisamos muito desse cuidado e de ter esse olhar. E nunca é tarde para a gente começar a olhar para nós, né? Então, por muito tempo eu negligenciei a mim mesmo. Como o Fernando falou, que eu me abandonei para ficar em prol de um cuidado extremo com os outros, entendendo que eu tô bem, eu posso fazer isso. É porque às vezes a gente quer ser tipo Mulher Maravilha. A gente quer cuidar de todo mundo e a gente esquece da gente. E não tem ninguém pra cuidar da gente. Exatamente. Se a gente não cuidar da gente, quem é que vai cuidar? Mas graças a Deus que de uns tempos para que eu comecei a rever isso. Eu tenho irmãs maravilhosas que ficam falando. Incentivando, né? E aí eu falei, não, é verdade. Eu falei, gente, olha, eu preciso. Então, assim, eu comecei esse ano passado. Ficha, né, que a gente precisa. O ano passado, esse ano que eu comecei a ter esse olhar. Porque tudo era um olhar mais para filho, para família, para ministério e para o trabalho, né? O trabalho circular, então a gente tem que ter um cuidado. Sim. E até porque, como o Fernando falou aqui, né? Então, assim, você fazer vai valer muito mais do que você falar. Então, pra mim falar para as meninas lá da igreja, que elas têm que você tem que ser o exemplo, né? Isso é muito importante. A igreja, ela precisa realmente ter esse amor, esse olhar especial. É verdade. Exatamente, porque até a igreja, a sociedade vê a igreja como como é que se fala? Como um porto seguro. Um refúgio, né? Como um refúgio, Sim. como um hospital. A sociedade contempla isso, principalmente aqueles que não são evangélicos. Sim. Mas diz que o evangélico, quando ele enfrenta um problema com o câncer, tem um estudo, só que eu não lembro agora qual é a porcentagem, que ele tem mais chance. Porque a fé cura. Ativa ele, né? Anima também, né? Tem um estudo que fala sobre isso. Nossa, glória a Deus. Então, assim, eu também concordo, eu foco muito nisso, sabe, assim, assim, tem igreja que ela só olha pra si, só pra dentro dela, mas não foca a sociedade, não foca as pessoas lá fora. Assim, é um tipo de tratamento, principalmente para os que estão dentro da igreja, ser tratado para tratar outras pessoas. Ainda tem um tabu, um preconceito ainda, exatamente, né? Porque assim, uma igreja que vive isso, ela é um exemplo. É verdade. É um exemplo. Então eu falo muito dessas coisas assim, sabe?
Então, como já foi falado aqui, né? A igreja, sempre falo que assim, não criticando igrejas, nem religiões, porque a igreja somos nós. Verdade. Mas existe a igreja de quatro paredes também, que a gente está ali para se juntar, para compartilhar momentos, né? Sim, a gente Né? Adorar o momento, Senhor. né, de rodas, de conversa. Exatamente. Então, eu sempre foco nisso que não é criticando a igreja, mas a igreja tem que despertar mais para esse lado do cuidado, não só do espiritual, mas do emocional, da saúde física. Mental, né? Também, não vou dizer que você vai pegar ele, a pessoa vai levar para o hospital, cuidar, gastar o seu dinheiro, não é nada disso. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando é o cuidado que você tem com a pessoa, do alertar ele, da emoção dele, cuidar, sabe? Despertar a pessoa. Então, a igreja tem que se levantar mais a despertar isso aqui. Não é só culto, é maravilhoso, eu amo. Culto, também gosto de dar lugar, glorificar ao Senhor, isso é maravilhoso. Mas também existem trabalhos internos que precisam estar dentro da igreja para alertar os membros e a sociedade. Sim, verdade. Porque muitas das vezes tem muita gente que vive dentro da própria igreja sem conhecimento. Não é verdade? É verdade. Porque só conhece o lado do espiritual. Isso. Tudo espiritualiza. Isso. Tudo espiritualiza, mas nem tudo pode ser espiritualizado. Existem coisas que a gente tem que fazer. Não é verdade? Então, a igreja precisa trazer isso para... Mas acho que a gente está vivendo um momento diferente nas igrejas. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que a gente começou a perceber que é preciso que a gente cuide. Tanto que eu tenho visto muitos pastores no curso de psicanálise. Muitos pastores. Nossa, que benção, né? Muitos pastores no curso de psicanálise. Muitas pessoas buscando além, né, para entender da mente, né? para entender a mente, para entender o que leva a pessoa a certos comportamentos, a certas emoções, que às vezes a gente procura uma cura e não consegue aquela cura, porque tem que se tratar, como a missionária Vanessa sempre fala, a fundo. Da raiz do problema. Né? Então a gente tem visto essa mudança. É claro que nenhuma mudança ela surge de repente do nada, né? Ela está vindo devagar, aos poucos, mas graças a Deus nós, né, a gente não pode falar das outras igrejas, mas nós temos um pastor que tem a mente muito aberta para isso e que sempre nos incentiva, né, a procurar ajuda, sempre está ali procurando ajuda, sempre nos incentiva como líderes também, a ver, né? E a gente está com um trabalho com os jovens em relação a isso, de que a gente está detectando, a gente ensina eles a detectar que tem algum problema ali no nosso meio, né? Porque eu sozinho não consigo, a pastora ou o pastor também não consegue. Então nós estamos ensinando. E o inimigo procura investir em jovens, né? Isso, a gente está ensinando a eles a detectar que um está com problema, o outro está com problema, e eles vão se resolvendo, se ajudando assim. A gente tem testemunhos lindos, lindos mesmo, dentro da nossa igreja. Graças a Deus a gente começou a entender, por isso mesmo que eu quis fazer o curso de psicanálise. Eu comecei a fazer psicanálise e falei assim, não vou fazer o curso. Que é pra gente começar a ajudar. Eu tenho despertado. Creio que daqui a pouco vai ser um jovem também psicanalista. Não é? Eu creio. E nós vamos crescer, nós precisamos crescer, mas nós queremos crescer com pessoas realmente curadas. Verdade. Não só falar com a boca, né? Mas estar ali vivendo aquilo ali, né? Isso. Porque, como a irmã disse, a gente tem um culto, né? A gente vai lá cultuar o Senhor. Mas a sua família, se a sua família não estiver bem, esse culto não continua dentro do seu lar. Nosso ministério é nossa família, né? E a gente está focado nisso, né? Para que cada família esteja liberta, viva seu culto diário com seus filhos, né? Sejam bênção. E aí sim, aí nós podemos crescer, né? Amém. Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas é assim, eu tive assim, eu sempre gostei de pesquisar muito assim, mesmo antes de me formar em terapeuta, eu sempre gostei de pesquisar
lá no profundo, sabe? Sempre gostei. Lá na raiz. Lá na raiz. de raça. Na raiz. Sempre gostei de estudar muito, principalmente a Bíblia, a fundo mesmo. Então, eu estive observando que antes da pandemia, estudo que eu já fiz, pesquisei, quase você não via falar sobre psicanalista, terapeuta, psicólogo, tinha, mas não era muito focado, entendeu? Depois que passou essa pandemia, aí mas é muito psicólogo, terapeutas, psicanalista, na profundidade, procurando para se formar, para entender o que passou lá atrás. E ajudar. Entendeu? Porque a pandemia teve muitas perdas, muitos problemas emocionais, muitas pessoas ficou doentes, né? Muitas ficaram doentes, principalmente emocionalmente, né? Medo, um monte de coisa. Então, aí hoje, tem muitos terapeutas, muitos psicanalistas que trabalham nessa área que foi puxado depois da pandemia, entendeu? Para entender e descobrir a raiz do problema, né? Isso aí, a raiz do problema, né? Mas então, a gente tem que tomar cuidado, né? Com o psicanalista que você vai procurar. Não, claro, né? Tem que vigiar. Não, certo, não. É por isso que é bom a abordagem cristã, porque você vai na Bíblia, né? Tudo tem um respaldo bíblico, você está seguro, né? Se você está fazendo um curso na abordagem cristã, você está fazendo um curso na parte segura, porque você faz aquilo, porque na Bíblia fala sobre emoções, fala um monte de coisa. E quando você vai encontrar versículos e vai bater com aquilo que você estudou, entendeu? Então, é por isso que eu digo, procure um psiquiatra, um terapeuta, um psicanalista que tenha... Eu não estou dizendo que estou fazendo essa acepção de pessoas, não é isso, entendeu? Mas assim, como ela falou aqui, tem que ter cuidado qual é a terapeuta, a psicanalista, o psicólogo que você vai procurar, entendeu? Porque tem uns que vai no raso, né? Ou eles acabam querendo te confundir. Exatamente, né? Uma confusão na sua cabeça. Uma confusão na sua cabeça. Exatamente, isso aí. A gente tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa nem precisa de remédio, mas tem uns que, né, querem passar remédio para a pessoa tomar também, né? Exatamente. Então assim, eu creio que a fé ela cura, mas sempre falando, né? É bom andar lado a lado. Tem que andar lado a lado. Tem que tratar do nosso emocional também. Eu tenho uma irmã que ela está com depressão. Então eu não posso falar muito com ela porque eu sou suspeita de falar, porque eu me formei na área, né? Então, eu não dou muito crédito, né? E você está estudando, você sabe, que mesmo fala que a gente não é aconselhável a gente atender parente. Então, mas eu coloco nos meus status algo que chama muita atenção dela. E eu estou vendo que ela está tendo uma pequena mudança. Quando eu boto, ela vai lá, ela vai ver, entendeu? Então, eu estou vendo que aquilo está mexendo com ela. As mensagens que eu coloco, entendeu? Lá na profundidade, entendeu? Então, eu estou vendo que aquilo está mexendo com ela, entendeu? Aí minha mãe falou hoje para mim que aquela crise de choro que ela tinha não está dando mais. Glória a Deus, aí já está sendo curada. Então, quando qualquer postagem que eu coloco falando de mente, ela vai lá e fala. Isso chama a atenção dela, né? Entendeu? Chama a atenção Se dela. eu falar, ela não vai aceitar. Mas ela está lendo, então eu estou ela está ansiosa para ver. Exatamente. Então aquilo ali está chamando a atenção dela. Então, é desse jeito, entendeu? Então tem coisas, até você ler uma mensagem, vai tocar em você, sabe? Verdade. Vai tocar em você. Então, que nessa noite de hoje, tirando esse assunto de terapeuta, vamos voltar ao nosso assunto do Outubro Rosa, que também enquadra, né? Envolve tudo, né? Envolve tudo, né? Psicanalista, terapeuta, nessa área. É uma mudança de mente, né? Exatamente, exatamente. É uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, né? Uma mudança de se ver, né? Exatamente. Então, assim, que a gente, nesse Outubro Rosa, você não deixe de se prevenir, de dar prioridade, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, a sua saúde.
Porque o câncer de mama, ela é descoberto antes, tem cura sim, né? Tem cura e você se cuida. Eu sei que é difícil, né? Você descobrir que está com um tipo de doença assim, eu acho que leva ao extremo, né? A pessoa já entra logo em pânico, né? Eu acho que dá um colapso na cabeça, né? O primeiro pensamento, né? Quando eu recebi a notícia que a minha irmã estava com câncer de mama, eu estava internada, não, eu vim saber, ela já estava no hospital se operando, porque foi no mesmo dia, eu infartei no dia 12 de dezembro. Então ela ficou com medo de me falar, eu estava no hospital, eu fiquei, voltei, e ela se operou em janeiro, dia 17 de janeiro. Então só me disseram que ela tinha se operado, não me falou a causa. Eu vim saber, ela estava com... Quando eu vim descobrir mesmo que ela tinha feito o tratamento, já estava com 4 meses que ela estava fazendo já o tratamento. Aí foi que me levaram lá, entendeu? Porque ficaram com medo de... Que perigoso. Entendeu? Mas mesmo assim eu fiquei em choque quando eu soube. Ela perdeu uma mama, entendeu? Arrancou a mama, mas ela está bem, graças a Deus. E a outra minha irmã, quando eu soube, né, não foi de câncer, não foi da mama, foi de câncer mesmo, no estômago, a minha mente entrou em colapso. Foi muito difícil para mim. É muito difícil. A emoção da pessoa que tem parente com essa doença, você não imagina como é que fica. Hoje a gente fala sobre câncer, né? Mas há pouco tempo atrás as pessoas não procuravam nem falar nesse nome, nem tocavam no nome, não tocava nem no nome, né? Tinha medo, né? Tanto medo que dava, né? Porque era quase uma sentença de morte, né? Aí o pessoal pensa, tô com câncer, vou morrer agora, né? O pessoal pensava assim. Hoje em dia nós temos tratamentos mais modernos, né? Isso. Podemos falar mais abertamente sobre câncer e sobre tratamentos e tudo, mas é uma doença que traz muita dor, né? Ainda traz muita dor. Não só uma pessoa, mas a família também, né? Que sofre junto, né? Então, vou fazer mais uma pergunta aqui para a enfermeira, né? Técnica de enfermeira, né? Semana passada eu estava com a sogra da minha filha, a enfermeira Sheila, que é uma doença. Então, a pergunta que eu vou te fazer é a mesma pergunta que eu fiz a Sheila. Deixa eu te perguntar, você que trabalha no hospital, eu creio que você já deparou com muitas cenas, né, de pessoas assim, com câncer, não só de câncer de mama, mas de outro tipo de câncer, assim, quando você vê, qual é a sua reação? O que é que você sente no momento? Assim, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Cada pessoa é pessoa, cada pessoa tem uma reação diferente, né? A gente aprende ao longo do tempo, principalmente eu que trabalho em CTI, a lidar com o sofrimento. Porque se eu for sofrer junto com a pessoa, primeiro eu não ajudo. Segundo, que eu não consigo seguir a minha vida. Porque eu vivo aquilo ali, né? Eu vivo aquilo ali diário. Você está acostumado. Mas eu posso te dizer que a minha melhor experiência foi no transplante de pulmão. Porque o transplante de pulmão é um dos transplantes que mais, né, pode não dar certo, vou dizer assim essa palavra. E é um tratamento muito dolorido. Muito dolorido. E aí eu fiquei me questionando e aí perguntei aos médicos. Eu falei assim, mas por que tanto sofrimento, né? Se a taxa de sucesso é tão pequena, e por que de tanta dor? E aí ele falou pra mim que quando nós nascemos, essas foram as palavras dele. Quando nós nascemos, falando, você sabe por que a gente chora? Eu falei, não, ele falou porque dói. Nascer dói. O primeiro contato com o ar no ser humano, que abre os pulmões, dói. Meu Deus. Então, quando a gente vai colocar o pulmão lá novamente, não tem como, né? E essa dor vai ser constante. Até aquilo ali acostumar. E eles, mesmo depois do transplante, eles têm que levantar. Levantam como se for a maca, né? Eles têm coisas lá e eles levantam. E isso é uma dor assim. E eu lembro que esse meu questionamento veio de uma paciente muito nova, que
que passou por esse sofrimento, e ela era uma menina muito bonitinha, assim, parecia muito com a minha filha. E ela sempre me pedia pra colocar dorama, que a minha filha gosta muito de dorama, então me fazia muito lembrar, me recordava ela. E aí eu lembro agora que pouco tempo atrás, agora ela foi lá no CTI, porque eles fazem, né? Mesmo depois do transplante, de ter dado certo, de ter saído, eles ainda fazem acompanhamento 1 ano. E ela foi lá, era a última vez dela, aí ela foi lá, eu estava lá, e ela falou: oi, Fefê, como é que tá? E eu assim, eu não reconheci. Nossa. Eu não a reconheci. E aí eu percebi o tanto que faz diferença, né? Aquilo que Deus nos chama a fazer, né? Aquilo que Ele nos propõe a fazer faz muita diferença. E ela me chamou muita atenção porque o pai dela era pastor. E ela tinha saído da presença do Senhor, apesar de viver uma vida totalmente evangélica, ela tinha saído da presença e ela voltou para a presença do Senhor. E eu entendi que é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, né? Naquele momento em que nós nascemos, dói, porque foi Ele que nos dá o fôlego de vida. E é por isso que tem que ser desse jeito. Tem que ser forte, né? E tem que ser com dor. Eu não conseguiria, gente, sério. Eu acho que eu não conseguiria. Mas é uma oportunidade. Não, mas porque eu acho que eu ia sofrer junto com a pessoa. Mas é uma oportunidade. Mas se todos nós, ninguém tivesse aquele chamado para fazer, como é que seria? É sempre difícil. Assim, eu passei por uma experiência assim, que eu ficava no hospital com a minha irmã 24 horas, né? Por causa que eu morava longe. Então eu tinha essa graça de ficar com ela aí, dia e à noite, né? Assim, o sofrimento é muito grande. Eu vi assim, a vontade que ela tinha de viver, o sofrimento que ela passava, a dor. Assim, eu tinha que ser muito forte, mas eu virava um roxo assim, ficava de costas para ela para chorar. Porque senão ia morrer. Você sofre muito também. Aí eu ficava de costas, eu chorava muito, chorava de soluçar, de costas, sem ela me ver. E ela apertava minha mão de uma forma tão forte assim, tão forte. E era muito difícil, muito difícil. Então, assim, mas mesmo assim eu fui forte. Eu fui forte, assim, de ir lá, né? Permanecer com ela na boa, né? De ficar com ela. Chorar não significa fraqueza. Ficar com ela, eu chegava na igreja, né, missionária? Chorava. Só chorava. Eu pegava no microfone, Chorava. Não tinha nem como. Quando eu ia falar, já lembrava dela, as lágrimas já desciam. Mas mesmo assim, Deus me deu força, né? Da igreja, né? Continuou na obra. Continuei na obra firme. Porque senão, quando eu ia para a igreja, eu me fortalecia. Se eu parasse dentro de casa, aí podia ter uma depressão, desabava tudo, entendeu? E assim, como eu falei semana passada, que a minha mente ficava tão acelerada que eu deitava, quando eu acordava no susto para saber de notícias, se ela estava bem. E estava com ansiedade, né? É uma ansiedade muito, muito forte. E quando eu recebi a notícia dela, que ela tinha morrido, eu estava na igreja, né? Estava na igreja. Foi muito difícil. Acho que a senhora até desmaiou, né? Foi muito difícil para mim. E eu no estudo bíblico, foi no estudo bíblico. Foi muito difícil. Muito mais difícil. Mas assim, aí eu tive, mas a vida continua, né? A vida a gente vai em frente, mas tudo é experiência que a gente passa, a gente aprende. Se eu estou falando isso hoje, né? Aqui, falando desse trabalho sobre o câncer, porque eu vivenciei pessoas da minha família com isso, e eu sei que dói demais. As famílias sofrem muito, muito, mas assim, a nossa família, nossas irmãs, a gente se conectou assim, a gente se grudou uma na outra. Fortaleceu na outra. E a minha filha, a missionária também me deu muito apoio, porque se uma fortalecesse a outra, sozinha a gente não aguenta. A gente não aguenta, entendeu? Mas é muito difícil, não só quem está lá, mas para quem está vivendo o problema com o parente que está nessa doença. Mexe muito com o emocional, com a estrutura da pessoa. A pessoa fica sem chão. Eu estou falando isso com experiência própria, que eu vivenciei isso em 2 tempos da minha vida, 2 irmãs, né? Uma eu perdi e a outra, Deus abençoou com a vida, né?
deu a cura. Já a outra não teve a mesma vitória, né? Mas Deus, ele sabe todas as coisas. E então, que nesta noite de hoje, você é mulher. Então, essa doença, ela existe, ela é devastadora. Ela, quando ela vem, ela não avisa. Então, você tem que se cuidar, se tocar, se priorizar, cuidar de você. Verdade. Estender e assim, sempre alertar a sua família, sua filha, seus netos, suas netas, enfim, Verdade. toda a família, amigos, irmã em Cristo Jesus, enfim, quem você conhece, abraça essa causa, incentiva a pessoa a procurar se prevenir, porque a doença, ela tem cura, se você descobrir antes. Nós também passamos vivenciamos uma causa, né, da missionária Paula, né? Dela foi muito rápido, né? Vem? Dela foi muito rápido, né? Dela foi muito Ela rápido. descobriu, passou o quê? 2 meses? 4 meses. 4 meses. 4 meses. Ela veio a óbito. Ela foi a óbito, uma missionária abençoada, trabalhava na obra, se entregava na obra, mas ela vivia só para a obra e esquecia dela. Só igreja. E esquecia de, não ia fazer um preventivo, não ia no médico, não se cuidava. Era só obra. Exatamente. E mesmo doente, ela queria fazer a obra ainda. Exatamente. A gente sempre aconselhava ela, se cuida, vai ao médico, mas ela não escutava a gente. Não escutava. Aí, quando ela estava impossibilitada, a Ivonete até dormiu já na casa dela. A Ivonete ficava à noite e eu ia durante o dia, ficava lá, ia de manhã, voltava A gente ajudou na hora do almoço. A gente cozinhava pra ela, limpava a casa, cuidava dela, né? Mas dormir ela, com ela, hoje ela tá no Senhor. na casa dela. É. Assim, é muito triste, assim. Aí ela Dela foi o câncer de fígado, né? foi de fígado. O de fígado é uma das cânceres mais curáveis, né? Que É? é o de fígado. Mas o dela era Aí tem a metástase no corpo todo já. Nossa, tava espalhado, muito Mas ela já se queixava assim de dor, pelos boatos que eu ouvia, ela se queixava de dor, já vinha de muito Mas tempo. só que não se cuidava. Ela não foi ao De médico. repente ela poderia estar com câncer há um tempão, né? Não sei. Porque assim, ela descobriu, passou menos de 4 meses ela morreu. De Igual repente já a- estava antes. Foi né? igual a minha irmã. A minha irmã eu tive lá em 2022, nós tivemos lá em abril, e em maio de 2022, a gente passeou junto, a gente foi pra praia. Eu lembro. A gente lembra disso, né? A gente Lembro. curtiu, foi a despedida Vida. dela bem. A gente foi pra praia, né? Tudo que Deus prometeu para ela cumpriu na vida dela. Ela queria comprar o nosso terreno que era de herança, né? Meu pai que deixou, ela comprou tudo. Glória a Entendeu? Deus. Porque a gente todo mundo mora aqui. Então ela comprou tudo. Deus honrou ela em todas as áreas. E só que ela estava sentindo uma dor no estômago, a gente estava tomando remédio. Eu achava que aquilo era normal. E eu falava Loura. O nome dela é Ivone, eu chamava ela de Loura, porque ela era bem lourinha. Aí eu falava, Loura, vai no médico para saber o que está acontecendo. Ela foi no médico, aí estava com pedra na vesícula. Essa pedra na vesícula foi descobrir que ela estava com câncer. E quando foi descobrir, ela estava com metástase tudo quanto é lugar. Entendeu? Aí nós trouxemos ela para cá no Rio de Janeiro. Ela só ficou 28 dias com a gente aqui. Aí Deus levou ela. Foi muito rápido, mas Muito rápido. foi muito rápido. Quando ela descobriu, com 10 meses que ela descobriu, quando ela descobriu, durou 10 meses só. Aí Deus Deus levou levou ela. Vai fazer 3 anos agora no dia 28 de março. Faz 3 anos que Deus levou ela. Mas antes de eu levar ela aceitou Jesus no leito. Glória a Deus. Foi bênção, né? Foi a maior vitória dela, não? Foi a salvação, né? Foi a salvação. Foi a salvação. Ela aceitou Jesus no leito. Amém. No dia 20 de março ela aceitou Jesus, no dia 28 ela morreu. Começa, né? Verdade. Então, é como a gente está falando, né? Ame a sua vida. A vida é um presente de Deus, que Deus deu para você cuidar. Então, nesta noite de hoje, você possa priorizar a sua vida, tá? Se cuide, se toque. Igual a Sheila, Ela mostrou como é que ao vivo, como é que faz, né? fazia. No banho, né? Tem muitas mulheres que não fazem, né? Não sei. Em nome de Jesus, missionária, passa a palavra para você. Fala alguma coisa, você deixa algum recadinho para as mulheres aí. Continuar
nessa vibe aí de se cuidar, de se olhar, tirar um tempo, né? Pra se olhar mesmo, se amar, tirar um tempo para vocês e cuidar do emocional, né? Ver se tem alguma coisa emocional também, que isso também ativa em nós, né? Algumas doenças. Então, assim, começa a ver se tem algo que tem que ser tratado da parte do Senhor. Eu acho que tudo é válido, né, para nossa saúde emocional, nossa saúde física, atividade física. Essa semana também eu vou começar também nas atividades físicas. Eita, vou fazer academia mesmo. Eita! Isso aí. Tem uma galerinha aí que tá precisando. Então, assim, a gente vai fazer isso porque saúde, né? o Senhor precisa, né, da gente, o reino precisa da gente, de mulheres, não só espiritualmente bem, mas emocionalmente bem. Verdade. O corpo físico estar bem, estar feliz, né, com o nosso corpo, conosco mesmo. Eu acho que isso é muito importante. E é isso, meninas, se cuidem, se amem. Não abandonem, né, as suas amigas, suas irmãs em Cristo. Estendam as mãos uma para outras, porque juntas somos mais fortes. Glória a Deus, né? Então vamos ter esse cuidado também. Se você tiver aí uma amiga aí que você perceber que está para baixo, que não se cuida, dá um toque nela, ajuda, porque é muito importante. E é isso. Amém. Amém? A Fernanda deixa um recado para as mulheres aí, Fernanda. Missionária, futura missionária. Missionária, pastora. Eita, aqui é glória. Aleluia. Só deixar um recado para que nós possamos nos olhar com um olhar de mais misericórdia. Às vezes nós nos olhamos com um olhar de muita cobrança. Isso. Mas nós não precisamos nos cobrar tanto. Nós precisamos nos amar, né? Porque o nosso maior ministério temos que ser nós também, né? Para que isso possa encher e contaminar os outros. Verdade. E ter amigos de verdade ao nosso lado, que nos falem a verdade, mas que também saibam nos dar colo, né? Saibam nos mimar quando precisamos. E nos cuidar, para que a gente possa ter uma vida em abundância, né? Da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espiritual, né? E é isso, nós possamos nos cuidar cada vez mais. Amém? A força feminina mais forte, venceremos, somos mais unidas, né? A força feminina é como corda de trenó, né? Verdade. A força feminina. Somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Missionária também, deixa o seu recadinho para as mulheres aí, missionária. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, né, passar para vocês, mulheres que estão nos ouvindo, que está de alcance a nossas vozes. Louvado seja o nome do Senhor. Você seja sua prioridade. Se priorize, se ame, se cuide, se valorize. Louvado seja o nome do Senhor. Não somente cuidar de fora, mas cuide de dentro para fora. Muitas das vezes, aleluia, a gente está com o nosso cabelo arrumado, uma boa maquiagem, uma boa roupa, mas é a nossa saúde. Muitas das vezes a gente pensando em mostrar a aparência para as pessoas, e sendo que às vezes a nossa saúde está debilitada. Então, procure um ginecologista, se toque, faça um preventivo, procure o SUS também oferece mamografia, oferece ginecologista, de graça, procure, louvado seja o nome do Senhor, se cuide, não pense só nas pessoas, mas pense também em você, louvado seja o nome do Senhor, tenha força, tenha coragem, tenha fé, louvado seja o nome do Senhor, que Deus é contigo e nós juntas, aleluia, estamos nessa causa. Sobre Outubro Rosa, que não venha a ser somente o Outubro Rosa, mas o ano todo, de janeiro a dezembro, rosa. Né? Amém? Louvado e Deus abençoe as missionárias, né, que estão aqui, né? Amém. Isso aqui é parceira do dia a dia, né, missionária Tamires? A minha parceira de obra aqui, missionária Tamires. A filha, né, que Deus me deu,
Às vezes troca, né, missionária? Às vezes ela é mãe, às vezes eu sou filha, às vezes eu sou filha da mãe, e assim. Às vezes a gente há uma troca, né? Uma cumplicidade. Verdade. Louvado Deus seja o nome do Senhor, uma união. Como eu falo assim, Deus não une pessoas. Une propósito. Ele une propósito. Glória a Deus. Propósito para uma grande obra, né? Louvado Deus seja o nome do Senhor Jesus. Missionária, passa esse anúncio, missionária. Vamos aos anúncios, você que está nos ouvindo. Amanhã, né, a partir das 18 horas, será um culto, né, público, né? Isso. Lá na Igreja Batista Aliança Eterna, culto de Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor, que fica no endereço, né? O A8, quadra 387, bairro Boa Esperança. Você que esteja sem congregação ou queira fazer uma visita, tá o nosso pastor Irã Júnior, juntamente com a sua esposa e toda a sua membresia de braços abertos para receber você e toda a sua família. Vai lá, faz uma visita, vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Na segunda-feira, a partir das 19 horas, terá o programa Papo de Cristão. O pastor Renato Costa está de volta para a honra e glória do Senhor e fará, né, o programa Papo de Cristão. E terça, quinta e sábado, a partir das 18 horas, aula de taekwondo, né, na Igreja Aliança Eterna. Você que tiver seu filho, sua filha, seu parente, seu vizinho, que queira, né, fazer aula de taekwondo, né, o espaço lá da Igreja Aliança Eterna está de portas abertas para, juntamente com o pastor Renato, para te receber, te apoiar em nome de Jesus. E quero dizer também que dia 18 nós iremos no Centro de Recuperação Mulheres Improváveis, a qual a gente vai todo mês. Você que queira abençoar com alimento, com roupa, seja lá o que for, né, nos procure, louvado seja o nome do Senhor, que aquelas mulheres, elas precisam, ela carece de ajuda, recursos, né, de financeiro e também de oração. Louvado seja o nome do Senhor, que você venha nos ajudar, ou se você puder orar, para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. E sábado que vem estaremos de volta a partir das 19 horas com o programa Conectadas com o Reino de Deus. Amém? Louvado e assim seja o nome do Senhor Jesus. Não esquecendo que amanhã não haverá o evangelista, vai marcar também, mas assim, eu não estou muito bem. Essa tosse, né? Deixa eu passar só um recado. A rádio mudou de plataforma. Quero dizer que o site da rádio agora é tvradio.ong.br. Você se inscreva lá, baixe o aplicativo e fique ligadinho na Rádio Missões Web. Amém? Então amanhã não haverá o evangelismo devido a esse motivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas no próximo domingo nós estaremos até 8h10. Até 8h10. No próximo domingo a gente estará com o programa do evangelismo lá na Praça Campinho de Areia, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos terminando com o nosso programa de hoje. Louvado seja, deixa um recado aqui para as mulheres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para você, mulher, se cuide, se priorize, se valorize. Louvado seja o nome do Senhor. A sua vida com abundância, mas também cuide dela. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para aquela família que se encontra com pessoas com essa doença, eu quero dizer para você que Jesus é a tua força, Ele vai te fortalecer. Você não está só. E eu creio na cura divina. Louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor quiser curar, for o propósito dele, Ele vai curar. Amém. Porque tudo pertence a Ele. Ele que deu a vida. Então, a vida pertence ao Senhor Jesus. Louvado e grande seja o nome do Senhor. A última palavra, você fala que é o Senhor que dá. É Ele que determina. Ele está no controle de tudo. Ele tem o controle da minha, da tua vida e de todas as nações. Até porque no livro de Salmos 24 vai falar assim: o céu e a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, todos pertencem ao Senhor. Tudo é dele. Tudo pertence a Ele. Então Ele tem o controle de tudo. Que Deus te fortaleça. Que Deus te dê força nessa jornada, nessa caminhada, né? Para você que está passando por esse problema. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. E agora a gente vai fazer assim uma breve oração. Louvado e grande seja o nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de compartilhar essa live.
Você compartilhando, você vai estar alcançando mais pessoas, ajudando, né, a alcançar mais pessoas. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Abraça essa obra, a obra missionária da Rádio Missões Web. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Do pastor Renato Costa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Seu Deus eterno Pai. Sim, meu Deus. Pai querido, graças te damos por este momento, Senhor. A palavra é gratidão a ti, povo. Glória a Deus, obrigada. Jesus. Obrigado pela minha vida, pela vida da missionária Tamires. Amém, Jesus. Pela vida da missionária Ana Paula, Senhor, pela vida da Fernanda, pastor Júnior. Aleluia. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e que ainda te fazer. Obrigado por este momento, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Peço a oportunidade, Senhor, nos concedeu de estar aqui falando, Pai. Amado, Pai, divulgando esse trabalho, Senhor. Que eu creio que milhões de pessoas irão alcançar, Pai, através dessa rádio Missões Web, através da plataforma, Pai, do Facebook, Pai, Deus Santo, que tem alcançado muitas vidas. Louvado e assim seja o nome do Senhor Jesus. Que a graça, Senhor, e o teu poder possa estar sobre nossas vidas, a vida da nossa família. Que o Senhor possa alcançar cada membro da nossa família neste momento, nesta hora, Senhor, aonde quer que esteja. O Senhor vai estender tuas mãos santas, tuas mãos abençoadas sobre a vida de cada um. E nós profetizamos e entregamos e profetizamos acreditando, Deus, que a nossa família pertence a Ti. A nossa família é Tua, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Pai amado, abençoa, Pai amado Santo, as famílias, Pai amado Santo, que está passando esse processo. Glória a Deus. Amada, pessoas que estão com essa doença, Deus amado. O Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha levantar, venha dar fé, venha dar ânimo, venha dar vigor. Amém, Pai amado Jesus. Santo, abençoa as mãos dos médicos, dos enfermeiros, Pai amado Santo, que na qual aplica para injeções, Pai amado Santo, qual lida com essa doença, Senhor. Glória a Deus. Espírito Santo da verdade, que eles possam ser um canal de cura, Pai amado Santo, para essas vidas, em nome do Filho amado Jesus. Visita o hospital do câncer, Senhor. Amém, Jesus. Amado Santo, nós profetizamos uma cura segundo a tua vontade, segundo o teu santo querer, porque tudo pertence a ti, tudo é teu, e o Senhor faz na hora que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, porque a obra é tua, não é nossa, meu Deus. Espírito Santo da verdade, as crianças, os jovens, adolescentes, os casais, todos aqueles que estão passando por esse processo, Senhor, nós entregamos em tuas santas mãos, que o Senhor venha cuidar, porque o Senhor é nosso médico por excelência, e operando o Senhor, quem pedirá o seu agir? Pai amado Santo, que vidas venham ser alcançadas, Pai amado Santo, em nome do teu Filho amado Jesus, que vida venha ser restaurada, que abençoe todas as mulheres da face da terra, que elas venham se despertar, cuidar de si mesmo, porque cuidando de si, Pai, é amor próprio. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós profetizamos a cura nesta noite de hoje. Senhor, muito obrigado. Entrega a minha família em tuas mãos, a família da missionária Tamires, a família para amadurecer da missionária Ana Paula, a família para amadurecer da missionária Fernanda. Espírito Santo da verdade, muito obrigado por este programa, por este momento que passamos aqui falando para amadurecer, não só da saúde, mas conectada falando do teu amor, da tua graça, do teu poder. Espírito Santo, alcança todas as igrejas na face da terra, Senhor. Toma todos os pastores, todo o poder eclesiástico, entregamos em tuas santas mãos. Abençoa nesta noite e dá vitória àqueles que ainda não te aceitaram, Deus, como teu suficiente Salvador. Que ele venha ser alcançado nesta noite pelo teu poder e a tua graça, do teu Espírito Santo. O Senhor venha dar uma oportunidade, Senhor, para que eles possam, Senhor, falar, abrir e confessar que o Senhor é Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe a sua vida, você que nos acompanhou, que ainda vai entrar na plataforma do Facebook. Muito obrigado, seu ouvido da Rádio Missões Web. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua noite. Enfim, e um início de semana abençoado, que no qual inicia amanhã uma semana abençoada para todos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas, irmã, muito obrigada, viu, por dar o convite. Estamos juntos e misturados, né?